Olá a todos e bem-vindos de volta ao programa mais quente do planeta. Não falo de mim, mas sim do clima, que está totalmente fora de controle aqui na Europa. Mas vamos falar sobre a ação mais quente do mercado, que é, claro, a Micron. A Micron, no momento em que estou gravando este vídeo, está subindo cerca de 16, 17% mais ou menos. O mercado já está aberto. Você vai ver o que está acontecendo agora no mercado, que é um pouco do que temos visto nos últimos dias, na verdade, porque dá para ver claramente que as ações de semicondutores estão subindo e ainda estamos vendo fraqueza nessas grandes empresas de tecnologia. Microsoft está em queda, Google está em queda, Meta está em queda de novo, Amazon está em queda de novo, Palantir está em queda de novo, 3% caindo para $110 por ação. Tô te dizendo, se isso chegar a $100 por ação bem, não vai ficar só barato, vai ficar muito barato. Ela tem um índice PEG agora de cerca de 1, talvez até um pouco menor do que isso. Sim, Palantir, índice PEG, crescimento do PE de 1 ou até um pouco abaixo de 1. É até meio louco dizer isso. No vídeo de hoje falarei sobre Micron. Ainda mantenho uma posição na empresa e já realizei muitos lucros ao longo do tempo. Então, o que sobrou agora basicamente é dinheiro da casa. Agora, a Micron, como você pode ver, subiu 18 com um valor de mercado de 1,4 trilhão de dólares, 1,4 trilhão de dólares em valor de mercado, senhoras e senhores. A Meta está com 1,39 trilhão de dólares em valor de mercado neste momento. Então, a Micron ultrapassou a Meta. A Micron vale quase metade de uma Microsoft. A Micron também vale 1 trilhão de dólares a menos do que uma Amazon neste momento. O Google vale 4 trilhões, então ainda falta muito para alcançar o Google. O mesmo vale para a Apple e, claro, para a Nvidia. Mas a Micron agora é uma empresa de 1,4 trilhão de dólares. Agora, como ela chegou a isso? O que está acontecendo neste momento? Bem, como você pode ver aqui, a Micron subiu quase 300% no acumulado do ano ao longo dos últimos 12 meses e mais de 866% nos últimos 3 anos. É claro, subiu cerca de 1.700%. Agora, a Micron, como você sabe, se olharmos aqui para os múltiplos futuros, o PL futuro está em torno de 10 vezes neste momento. Talvez até um pouco menor, para ser honesto, um índice PEG inexistente. EV vendas, EV EBITDA, preço fluxo de caixa livre, tudo isso, claro, extremamente baixo. As margens dos últimos 12 meses também são muito boas e as taxas de crescimento definitivamente estão presentes. Novamente, vamos analisar tudo o que você precisa saber deste trimestre. Agora, se olharmos para o crescimento da receita, certo, o motivo pelo qual a ação subiu tanto, um dos motivos é a receita, mas claro, também é o fluxo de caixa livre e as margens. Mas olhe para a receita. Nos últimos 12 meses, a receita aumentou 166, 167%. E se olharmos para o próximo ano ou para este ano fiscal? Espera-se que cresça 205%. Ok, vamos avançar mais um ano. O mercado espera que a Micron cresça no ano fiscal de 27 apenas, entre aspas, 72%. 72%. Ok. E se a gente for para o ano fiscal de 28, então, para o ano fiscal de 28, esse já é o ponto pessimista para alguns céticos por aí. No ano fiscal de 28, espera-se que a Micron cresça apenas 5,5, 5,6%. E é por isso que ela está sendo negociada com um múltiplo de PE futuro baixo. Bem, deixa eu te dizer uma coisa. Eu posso te afirmar que esse crescimento de 72% para o ano fiscal de 27 era bem menor antes. E eu posso te dizer agora que se a gente voltar a olhar isso daqui a algumas semanas, talvez alguns meses, eu posso te garantir que esses 5,5, 5,6% vão aumentar. As revisões vão aumentar porque não se esqueça, essas estimativas futuras são revisadas a cada trimestre. Então, agora as pessoas estão dizendo que vai crescer só 5,5%. Não, eu não acho que vai crescer só 5,5% no ano fiscal de 28. Como eu disse, esse não é o único motivo para a ação estar em alta. Se a gente olhar para o lucro operacional também explodiu no último ano e ainda deve crescer muito mais. Aqui também, aparentemente, espera-se que atinja o pico no ano fiscal de 28. Então, o mercado claramente está dizendo agora que o ano fiscal de 28 é onde tudo para a Micron.
Talvez sim, talvez não. Mas agora a gente pode ver claramente se olharmos até mesmo para os números trimestrais dessa empresa. Vamos para os segmentos e KPIs. Aliás, tudo isso está claro, disponível para você no fiscal.ai. Tem um link na descrição e no comentário fixado onde você vai ganhar 15% de desconto. Se você for um novo usuário, vai ganhar o Fiscal Pro de graça nas 2 primeiras semanas. Então, se a gente for conferir a receita de DRAM, a receita de NAND da empresa, a gente vai ver isso. Podemos empilhar uma em cima da outra. Assim temos uma visão melhor. Sim, anteriormente vamos arrastar isso ainda mais para baixo. Dá para ver a ciclicidade, né? Ciclo de alta, depois baixa, nova alta, pequena queda e agora uma explosão no crescimento de DRAM e NAND. Aqui, nesse caso, nem importa, né? Porque até mesmo o NAND subiu significativamente. Você vai ver que o crescimento trimestre a trimestre também foi excepcional em todos os aspectos. Eu já falei sobre isso antes e vou falar sobre isso de novo. Sim, o negócio principal de memória no mundo todo é um negócio cíclico. Nós já sabíamos disso, certo? Mas agora estamos em um super ciclo. E por isso, a tese de por que compramos Micron por menos de $100 é que eu acreditava que o ciclo iria durar mais e que subiríamos muito mais. Além disso, você tem o fator HBM que você precisa considerar aqui. No momento, a HBM não é uma commodity. Você tem a SK Hynix, tem a Samsung e tem a Micron. Agora, muitos vão perguntar, e os concorrentes chineses? Os concorrentes chineses ainda estão tentando alcançar, especialmente quando se trata de HBM. Então, HBM é uma coisa, você tem HBM-E e depois tem HBM personalizado. Essas empresas atuarão diretamente com as grandes de tecnologia para desenvolver o que elas precisam. Claro, isso não é uma commodity agora. Vale notar que já disse isso antes. Eu realmente acho que muitas dessas empresas, como AMD, Nvidia, Google e outras, não gostam do fato de que a Micron agora tem margens super altas, certo? Elas não gostam de pagar mais caro por algo assim, certo? As margens brutas aqui, como você pode ver, a margem de lucro bruto explodiu. Então, se você remover isso, dá para ver o quanto isso subiu. 84,56%. Veja como isso mudou de negativo para positivo rapidamente e continuou subindo. Todas essas empresas que estão, bem, procurando por memória, seja da Micron, SK Hynix, Samsung, claro, não gostam dos preços altos de memória. E como já discutimos antes, assim como com a aquisição que a AMD fez mais recentemente, vamos ver todas essas empresas otimizando o uso de memória por meio de hardware. Talvez, mas com certeza por meio de software. Então, a questão agora com a Micron não é se o ciclo de crescimento vai atingir o pico em breve porque mais concorrência está chegando? Não, vai ser assim. Ok, Micron, claramente há demanda suficiente para os próximos anos. A questão vai ser sobre as margens. O poder de precificação vai continuar tão forte assim no futuro previsível? Não se trata realmente do crescimento da receita. É sobre quanto dessa receita vai, eventualmente, chegar ao lucro líquido. Porque sim, quando você olha para uma margem bruta de 84%, se você olhar aqui para a margem operacional, 80%, isso não é normal. As empresas que estão olhando para isso, elas pensam, esquece isso, a gente não gosta disso agora. Não é apenas a receita crescer sempre. Acho que isso ainda ocorrerá, mas a questão é quanto dessa receita vira lucro líquido. E é por isso que, na minha opinião, você nunca vai ter um P/L de 30 vezes para uma Micron. Eu não estou dizendo que deveria estar em um PL de 8 vezes também, mas só para ficarmos alinhados aqui. Então vamos olhar os resultados reais. Claro, se você gosta desse tipo de vídeo, sabe o que fazer. Aperte todos os botões, a gente agradece muito para ajudar a movimentar ainda mais. Dá uma olhada no link aí na descrição e no comentário fixado para as 10 melhores ações para comprar agora. Ou acesse full.com/cashfull.com Coach Investor. Muito obrigado. Então, o que a diretoria nos disse? Ainda falam sobre restrição de oferta, acordos estratégicos e margens históricas, como acabamos de ver. Agora, aqui você vê o crescimento trimestre a trimestre e ano a ano. Claro, o ano a ano vai ser de 3 dígitos, mas a 73% de um trimestre para o outro. A receita de DRAM subiu 66%, NAND, na verdade subiu quase 100% de um trimestre para o outro. A margem bruta aumentou 1.000 pontos base de um trimestre para o outro. A margem operacional aumentou 1.220 pontos base.
Eles superaram as estimativas totais de receita em 16,8% e ultrapassaram o limite superior da projeção trimestral em 23,7%. Então, mais uma vez, os analistas não têm ideia de como avaliar a empresa neste momento. Portanto, quando você olhar para as estimativas do ano fiscal de 28, leve isso com um certo ceticismo. Agora, como acabamos de discutir, será que achamos que, bem, mais uma vez, eles superaram as estimativas de consenso do terceiro trimestre em 270 pontos base quando se trata da margem bruta de lucro? Achamos que isso vai continuar? Resta saber, o principal motor aqui é o data center em nuvem, mas até o setor automotivo e o embarcado cresceram bastante. A memória em nuvem subiu 307%. O segmento móvel subiu 254%. A demanda central por data centers liderou, claro, todos os setores, superando as expectativas em 69%. Eles têm 26 bilhões de dólares em caixa e equivalentes de caixa. Eles disseram o seguinte: eles têm 5 bilhões de dólares em investimentos estratégicos, além da reserva central de caixa, uma forte relação de alavancagem com apenas 5,6 bilhões de dólares em dívida total de longo prazo, capital de giro ideal com o estoque aumentando apenas 4% ano a ano. A mudança no modelo de negócios visa enfrentar a visão pessimista de que se trata de uma commodity sujeita a ciclos. Então, eles disseram que garantiram 16 acordos estratégicos plurianuais com clientes, representando cerca de 20% do volume de DRAM e 33% do volume de NAND até 2030. Esses contratos vinculativos garantem um backlog mínimo de 100 bilhões de dólares. A Micron acumulou 22 bilhões de dólares em compromissos de depósitos, incluindo 10 bilhões de dólares em dinheiro entrando no quarto trimestre fiscal, fortalecendo, é claro, a liquidez. Agora, 100 bilhões de dólares, 5 anos, cerca de 20 bilhões de dólares. Certo, mas é um mínimo e é um começo muito bom. Sobre a próxima geração, comentaram o acordo de EUV com a ASML. Firmaram um contrato plurianual de fornecimento, assegurando a futura transição para o non-Delta. Então, quando você se surpreender ao ver as ações da ASML subindo cada vez mais, não fique. Quanto ao que o CEO disse, ele falou o seguinte: estamos apenas no começo de uma grande onda de inovação e produtividade que pode ser liberada em todas as partes da economia global ao longo do tempo. Eles falaram sobre a infraestrutura, as fábricas que vão ser inauguradas. E claro, isso significa um aumento na oferta. Agora você vai dizer: aumento na oferta. Isso significa que se a demanda não estiver nas alturas, não vamos ter mais escassez. Bem, a demanda está nas alturas. A oferta só vai começar a aumentar cada vez mais daqui a um ano. Vai levar um tempo para aumentar a produção. E mesmo assim, mesmo para atender à enorme demanda, ainda vai levar bastante tempo. Mas, novamente, quando você começar a atender boa parte dessa demanda, sim, eu realmente acho que os preços, especialmente o poder de precificação, vão diminuir um pouco. Mas a receita ainda vai continuar subindo cada vez mais. Essa é só a minha opinião, a minha forma de ver isso. A previsão de lucro por ação para o quarto trimestre foi de 31 dólares, superando as estimativas do mercado em 6. Então, mesmo quando você olha para o índice PL só para o próximo trimestre, ele está em 39 vezes o lucro do próximo trimestre. 39 vezes o lucro do próximo trimestre. Sobre a expansão, elevaram o capex anual para 27 bilhões. Anteriormente, isso era 25 bilhões, previsão de capex para 2027 de mais de 40 bilhões de dólares. Sobre o retorno aos acionistas, planejam aumentar agressivamente os dividendos a partir do exercício de 2027. Atualmente, eles são negociados entre 8 e 10 vezes o lucro por ação projetado, o que é conservador. Sei o que as pessoas dizem sobre isso. Olha, expansão de capex, 40 bilhões de dólares no ano fiscal de 2027 para atender a demanda. Mas, de novo, se você vai atender a demanda, vai gastar todo esse dinheiro. E se a demanda realmente cair, então você pode ter gastado demais. Bem, sim, você tem razão se a demanda realmente cair. Por enquanto, não vejo como a demanda vai cair tão cedo. E no futuro, ainda acho que, claro, se a IA for realmente o que todos acreditamos que vai ser, então a memória sempre vai estar em demanda. Claro, dito tudo isso, está bem claro que a Micron é uma empresa incrível, que a administração está fazendo tudo o que precisa ser feito. As ações tiveram um desempenho excepcional.
Mas não se esqueça do poder das manchetes negativas, porque vai chegar um momento em que as grandes empresas de tecnologia vão dizer que não vão aumentar o capex tanto quanto fizeram no ano anterior. Neste momento é o oposto. Mas quando eles disserem que o ciclo de expansão do capex está acabando, posso quase garantir que nomes como Micron e, claro, outros fabricantes de chips por aí vão ter um dia bem negativo quando você vir esse tipo de manchete. Isso não significa que o capex vai acabar. Ele continuará existindo e o dinheiro seguirá fluindo para muitas dessas empresas. Mas as manchetes vão ser de que eles não vão gastar tanto dinheiro assim para comprar todos esses chips e construir todos esses data centers. E claro, aí provavelmente vamos ter oportunidades de comprar novamente grandes empresas, grandes negócios que só vão ser impactados pelas manchetes. O próprio negócio, bem, se uma empresa aumentou o capex em 50% de um ano para o outro, e no ano seguinte vai ser, digamos, só 20%, ainda assim eles vão gastar 20% a mais. E esses 20% vão para algum lugar. Então, uma coisa que precisamos entender é que sim, à medida que o ciclo de crescimento do capex atingir o pico, na minha opinião, provavelmente em 2027 vamos ver essas manchetes negativas impactarem uma ação como a da Micron. Como disse, ainda mantenho minha posição, ou o que restou da Micron, e estou satisfeito com o lucro. Eu vou vender mais agora? De novo, eu poderia. Eu poderia. Acho que agora subiu cerca de 1.200%. Eu poderia. Mas não vejo nenhum sinal de que esse negócio esteja desacelerando agora. Talvez tenha subido rápido demais, o que é possível. E sim, você pode dizer, olha, o RSI estava muito mais alto antes, mas a ação está mais alta agora, então talvez isso possa ser negativo no curto prazo. Por mim, tudo bem. Vejo agora que minha posição é mantida só com o dinheiro da casa. Se quiser realizar lucros e achar que a jornada foi incrível, tudo bem. Estou nisso desde os $100, desde os 200, desde os 300, estou tranquilo. Não quero mais ter dor de cabeça pensando em ciclo de memória, super ciclo, isso, super ciclo, aquilo, preços de memória. Então tá bom, faça o que for melhor para você. E agora, de novo, quando você olha o mapa de calor aqui, parece que no final do vídeo as coisas ficaram ainda piores. Para muitos grandes nomes da tecnologia, penso que isso vale para investidores de longo prazo. Ainda faz muito sentido escolher nomes como Amazon, Nvidia, Google, Microsoft, Meta, e a lista continua e continua. Sim, dá para ver que a lista de observação está ficando vermelha, mas ainda restam alguns papéis no verde. Claro, com a Micron agora subindo apenas 10%, o resto aqui está totalmente no vermelho. Eu ainda acho, e já disse isso antes, eu ainda acho que há muitas oportunidades no mercado. Mas sim, talvez algumas pessoas estejam realizando lucros. Além disso, ainda estamos em um mercado movido por manchetes neste momento. Então leve tudo isso em consideração. Mas a Micron, o que você deve levar em consideração é que teve mais um trimestre incrível e uma ótima projeção. E é isso por hoje no vídeo de hoje. Tudo o que tenho a dizer é vida longa ao ar-condicionado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!